Eu tenho uma palavra do coração de Deus para a tua vida, segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 10. Eu quero fazer essa leitura. É uma leitura, hoje eu vou ler um pouco mais de versículos do que normalmente faço. Eu quero que você seja muito ministrado pelo Espírito Santo hoje. Essa história que eu vou ler, ela tem muitíssimas lições. Eu vou falar cada uma delas, pela misericórdia de Deus. Eu quero te entregar a palavra hoje. Preste bastante atenção. Coloca versículo 8, vamos começar lá no 8. Isso, obrigado. Certo dia, Eliseu foi a Sunem. Quem é Eliseu? O profeta. O que é Sunem? Uma cidade. Quem morava em Sunem era o quê? Sunamita. Eliseu, o profeta, vai a Sunem. E uma mulher rica insistiu. Vamos lá, insistiu. Vamos lá, participa comigo? Insistiu. Uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para comer. Vamos lá, próximo versículo. Em vista disso, ela disse ao marido, presta atenção, sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Versículo 10. Vamos construir um pequeno quarto com paredes de tijolos. Fala comigo, tijolos. No andar superior, repita, andar superior. E colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Vou repetir, uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Repita comigo, cama, mesa, cadeira, lamparina. Só vocês, vai. Cama, mesa, cadeira, lamparina. Cadê as mulheres? Vamos lá, só as mulheres, vamos lá. Os homens, junto comigo, vamos lá. Cama, mesa, cadeira. Se você não conseguir lembrar das 4 coisas que tinha dentro do quarto, lembra só da cama. Pelo menos da cama. A mulher colocou uma cama no quarto para o profeta. Ela faz um quarto de parede de tijolos no andar superior e coloca nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, sempre que ele nos visitar, terá onde ficar. 11. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Vamos? Ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou e quando esta veio, o que aconteceu? Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo esse trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda em seu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: eu estou bem, vivendo no meio da minha própria gente. Vou traduzir. Está tudo certo, tudo tranquilo. A Bíblia fala que ela era muito rica. O marido dela, família muito rica. Eles tinham muitas posses. Ela não estava precisando de nada. A vida dela estava resolvida. Estava tudo certo. Foi isso que ela falou para ele. Vamos lá. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos e o marido é idoso. Opa, ela não tinha o quê? Ela não tinha filhos. Ela tinha dinheiro, mas o dinheiro não comprava filhos. A não ser se fosse um bebê reborn, né? Mas naquela época não tinha. Aí, gente, ela não tinha filhos. Aí o que o profeta faz? Vamos ver. Então Eliseu mandou chamá-la. Geazi a chamou, ela veio até a porta. Olha a honra, essa mulher é de honra. Ela não entra no quarto, ela só fica na porta. E ele disse: por volta dessa época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Pode ouvir um glória a Deus aí da igreja? Quem acredita que Deus pode fazer isso? Deus faz a estéril ser mãe de filhos. Quem acredita que Deus é o Deus do impossível, Ele ainda é. Se tem alguém que acredita, faz barulho aí para a glória dEle. Pode fazer, mas dá glória para Ele aí. Eu ainda creio. Diga comigo, eu ainda creio. Ele vira para ela e fala assim: daqui um ano a senhora segura um menino nos braços. Quando ele fala isso, ela contesta. O que ela fala para ele? Não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Irmão, era tão grande, era tão impossível, que ela achou que ele estava mentindo, que ele estava enganando. Porque às vezes a palavra profética, ela confronta tanto com a nossa realidade, que a gente pensa: é impossível. Nós somos tão limitados que a gente pensa assim: mas como que isso vai acontecer? Não importa como, eu sei que Deus vai fazer.
Na sua vida talvez tenha algo que parece que é impossível, não tem jeito, mas Deus tem os seus meios, Deus tem os seus caminhos, Deus cria caminhos. Tem alguém que entende isso? Diga amém. Vai, pode passar. Como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, naquela mesma época, deu à luz a um filho. Aleluia. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com o seu pai, que estava com os ceifeiros, estava trabalhando na roça, os ceifeiros estavam colhendo. Olha o que vai acontecer. De repente ele começou a chamar o pai gritando: ai minha cabeça, ai minha cabeça. O menino passou mal, gente. Ele deu uma dor forte de cabeça. O pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. Vai. O servo pegou e o levou à mãe. O menino ficou no seu colo até o meio-dia e o milagre dela morreu. O filho que Deus deu para ela morreu. Morreu no colo dela. Olha o que essa mulher vai fazer. Irmãos, ela não chora. Olha o que essa mulher vai fazer. Ela não murmura, ela não blasfema, ela não culpa ninguém. Olha o que essa mulher vai fazer, preste atenção. Ela subiu, fala subiu, bem forte, subiu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino onde, gente? Cama, mesa, cadeira, candeeiro. Onde que ela colocou o menino? Ela coloca o menino na cama. Ela coloca o menino na cama, saiu e fechou a porta. Para onde que essa mulher vai? Depois chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Vai. Ele perguntou: mas por que você vai encontrá-lo hoje? Não é festa da lua nova, nem sábado. Não se preocupe, respondeu ela. Ela não contou para o marido. Ela não contou que o filho estava morto. Ela falou: fica tranquilo, está tudo certo, eu só vou e volto. Eu vou te explicar por quê. Vamos lá. Então mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos partir, só pare quando eu mandar, vamos. Assim partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, o profeta Eliseu viu ela chegando na jumentinha. O profeta viu, ele disse a Geazi, o seu servo: olhe, é a sunamita. Olha lá, Geazi, é a mulher que fez o quarto para mim lá, na casa dela. Vai, corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com seu filho? O Geazi foi. Ela respondeu a Geazi. Como é que ela respondeu? Como é que ela respondeu? Como que está tudo bem, Geazi? Como assim? Como assim? O filho dela está morto. Vai. Ao encontrar o homem de Deus no monte, agarrou os pés dele. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixe-a em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor escondeu de mim a razão da sua angústia e nada me revelou. O profeta falou assim, ó, a mulher está agarrada no pé do profeta. Aí o auxiliar dele, o Geazi, veio para tirar ela. Tipo assim, não deixa o profeta, não faz isso com ele não. O profeta disse: calma, deixa. Ela está muito angustiada, mas eu não sei o que está acontecendo. Deus não me mostrou, Deus não falou nada comigo. Aí a mulher vai revelar para ele, vai. Então a mulher disse: acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Vamos lá. Eliseu disse a Geazi: põe a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não cumprimente. Se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. O profeta manda o auxiliar ir na casa dela, colocar o cajado dele no rosto do menino, orar pelo menino. Vai. Mas a mãe do menino disse: tão certo como vive o Senhor e como tu vives, se ficares, não te deixarei. Sabe o que ela falou para ele? Se o Senhor não for na minha casa, eu não saio de perto de você nunca mais. Eu não quero que o Geazi vá, eu quero que o Senhor vá. Eu não te deixarei. Aí o que ele fez? Então Eliseu, volta lá. Então Eliseu foi com ela. Vamos lá, vai. Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não despertou. Profeta, eu fui lá, coloquei, não aconteceu nada.
Aí o profeta chega, vamos lá. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino. Como é que o menino estava? Morto, estendido onde, gente? Onde que o menino estava? Que cama? Vai. Ele entrou, fechou a porta, ficando só ele e o menino, e orou ao Senhor. Vamos lá. Depois subiu na cama e deitou-se sobre o menino, pondo a boca sobre a dele, os olhos sobre os dele e as mãos sobre as dele. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se. O profeta deitou em cima do menino, rosto a rosto, mão com mão, peito com peito. Aí o corpo do menino foi se aquecendo, a vida de Deus foi voltando para o menino. Vai passando. Então Eliseu se levantou e se pôs a andar pela casa de um lado para o outro. Depois subiu à cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Dá um glória a Deus aí. Fala comigo, ele venceu a morte. Agora olha só, vai. Eliseu chamou Geazi e disse: chame a sunamita. Ele assim o fez. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o seu, diga glória a Deus. Tá bom, até aí. Olhe para cá. Preste muita atenção, porque essa história que nós acabamos de ler, ela é carregada de lições importantíssimas, de palavras proféticas para a nossa vida. Eu queria que você dissesse comigo: 1/4 para o profeta. De novo, vamos lá, 1/4 para o profeta. Olhe para cá, pastor, o que eu posso aprender com isso? O que essa palavra pode me ensinar? Qual lição eu posso aprender aqui hoje nesse culto? Primeira lição: a Bíblia diz que Eliseu ia a Sunem. A mulher e o marido dela moravam em Sunem, e eles olhavam e via que Eliseu passava na porta da casa deles. Aí ela vira para o marido e diz assim: meu bem, eu percebo que esse homem é um santo homem de Deus. Primeira lição que essa mulher e o marido dela nos ensinam: a lição de entender e perceber quando Deus está na vida de alguém, quando Deus está se movendo, quando Deus está em algum lugar. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes a gente não percebe que Deus está na vida de alguém para nos abençoar. E quando a gente não percebe a presença de Deus, o agir de Deus, o manifestar de Deus, nós podemos perder oportunidades de sermos abençoados. Nós podemos perder a oportunidade de honrar a presença do nosso Deus. Então, quando essa mulher e o marido dela olhavam para Eliseu, eles disseram assim um para o outro: eu percebo que ele é um santo homem de Deus. Eu quero declarar hoje sobre a tua vida, levante a sua mão, que você vai ter sensibilidade para perceber, você vai ter discernimento para entender quando Deus está agindo, quando Deus está falando, quando Deus está na vida de alguém e quando Deus está se movendo para te abençoar. Fala para o teu irmão que você tenha sensibilidade para perceber a presença de Deus na vida de um profeta. Olhe para cá, Jesus disse assim: quem recebe um profeta recebe a mim, e quem me recebe, recebe o próprio Deus. Então, se nós não tivermos essa sensibilidade, Clécio, de ver o profeta e ver a unção de Deus na vida do profeta, nós podemos desonrar a Deus, perdermos a oportunidade de honrar o Senhor. A primeira lição que eu percebo e entendo e aprendo nesse texto é aprender a visualizar, aprender a perceber a presença de Deus na vida de alguém. Aprenda a ver a presença de Deus na vida dos seus pastores, aprenda a ver a presença de Deus na vida dos seus líderes, e não só na nossa. Deus se move em muitos lugares e em muitas pessoas. E aí o que ela faz? Se Deus está na vida desse homem, eu quero esse homem dentro de casa, eu quero esse homem dentro da minha casa, porque eu trazendo esse homem para cá, eu estou trazendo a presença de Deus. Ei, tem alguém no culto comigo? Tem alguém que está entendendo isso? Se Deus se move na vida dele, eu vou trazer esse homem para cá, porque se ele entrar na minha casa, a presença de Deus vai entrar na minha casa. E aí o que ela faz? Ela pratica a hospitalidade. Ela e o marido, ela pratica a hospitalidade.
ela traz o profeta para dentro de casa, e na cabeça dela, no coração dela, ela tem certeza que ela está trazendo Deus para dentro da casa dela, ela está abrindo a porta para Deus, e aí ela traz, e ela pratica a hospitalidade. Lá em Hebreus capítulo 13, versículo 2, coloca para mim por favor, eu quero te mostrar isso. Olha o poder de você receber gente de Deus na sua casa. Não se esqueçam da hospitalidade. Do que, gente? Pois foi praticando-a que, sem saber, alguns acolheram anjos dentro da sua casa. Irmãos, quando nós percebermos que é Deus que está movendo, traz para dentro da tua casa, deixa entrar para dentro da tua casa. Sabe o que eu vejo muito? Olhe para cá, escute isso, deixa Deus falar com você. As pessoas trazem para dentro de casa amigos, familiares, festas, farras, bebida. As pessoas trazem para dentro de casa tantas pessoas do trabalho, vizinhos, colegas, amigos. Mas e as pessoas de Deus, você está levando para dentro da sua casa? Eu vejo as pessoas abrindo a sua casa para tanta coisa. Vamos fazer lá em casa, vamos fazer a resenha, vamos fazer o churrasco lá em casa. Quem são as pessoas que você está abrindo a sua casa para irem para dentro da sua casa? Quem são essas pessoas? E a pergunta é: por que você não abre a porta da sua casa para Deus entrar? Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar, eu vou ceiar com ele, ele vai ceiar comigo. Irmãos, se Deus quiser entrar na tua casa, abre a porta e deixa ele entrar. Só que Deus vai entrar através da obra dele, dos servos dele. Ei, se você participa de uma célula, e a célula precisa se multiplicar, e não tem para onde ir, por que você ainda não abriu a porta da sua casa para Deus entrar lá? Por que você ainda não permitiu a obra de Deus ir para dentro da sua casa? Essa mulher percebe que Deus está na vida de Eliseu, e se Deus está na vida de Eliseu, eu quero ele na minha casa. E ela recebe a presença de Deus, e ela recebe o homem de Deus dentro da casa dela. E o que ela faz? Ela faz um café, ela faz um almoço, ela faz um jantar. Só que aí foi passando os dias, as semanas, os meses, e sempre que ele passava em Sunem, ele comia na casa dela. Um dia ela, num diálogo com o marido, ela fala assim: meu bem, ele não é de Deus, a gente não está dando café, não está dando almoço, vamos fazer um quarto para ele aqui em casa? Vamos além? Por quê, pastor? O que eu aprendo? Se você está fazendo algo para Deus, parabéns, glória a Deus pela tua vida, mas não pare nesse nível. Se você está fazendo um café, começa a fazer um almoço também, cresça. Vamos subir de nível na nossa generosidade, vamos subir de nível na nossa hospitalidade, vamos subir de nível na nossa entrega. A pastora pregou domingo passado, a gente não tem que ir entrando no rio de Deus, uma hora a gente está no tornozelo, depois no joelho, na cintura, e daqui a pouco a gente está nadando em águas profundas. Fala para o teu vizinho, cutuca aí e fala assim: cresça na generosidade, cresça na entrega. Ela fez café, ela fez almoço, e depois ela fez um quarto. Ela fez um quarto. Agora preste atenção, escute o que Deus vai falar com você. Ela era muito rica, sim ou não? A casa dela era grande, o quintal era muito grande, eles tinham fazenda. O marido dela estava colhendo na hora que o menino dela passou mal. O marido dela estava lá com os ceifeiros. Por que ela não fez o quarto no quintal? Por que ela não fez o quarto nos fundos? Por que ela não fez o quarto de lado, anexo na casa? Por que ela fez o quarto no andar de cima, superior? Por quê? Eu vou te falar. Porque se é para Deus, tem que estar acima de mim. Se é para Deus, levanta a mão, abre o coração e recebe. Se é para Deus, não é no fundo. Se é para Deus, não é de lado. Se é para Deus, não é embaixo. Se é para Deus, é por cima. Porque para Deus tem que ser o melhor. Olhe para cá, levante a cabeça, olhe para cá. Ela poderia ter feito o quarto no fundo, mas fez por cima. Só que a Bíblia fala, Marcos, que ela faz um quarto de tijolo. Tem Bíblia, tem tradução que está escrito obra de pedreiro. Só que nós estamos falando de obra de pedreiro há 3.000 anos, irmãos. Naquela época as casas eram de madeira, naquela época as casas eram de barro.
Essa mulher está fazendo uma casa de alvenaria. Sabe o que ela está dizendo? Se é para Deus, é por cima, e se é para Deus tem que ser o melhor. Ei, era mais fácil fazer de madeira ou de tijolo? Era mais barato fazer de madeira ou de tijolo? Mas por que ela fez o mais difícil e o mais caro? Porque para Deus é o melhor, porque para Deus é o mais caro, porque para Deus é o mais excelente. Se você está entendendo e recebendo, aplaude esse Deus aí, dá para Ele o seu melhor aí, dá para Ele o melhor aí, diga glória a Deus. Agora, me conta uma coisa, quem pediu para ela fazer isso? Ninguém. O profeta pediu para ela? Deus pediu para ela? Aprende outra coisa aqui. Tem gente que ninguém precisa pedir, ele percebe, entende e faz. Tem gente que você tem que pedir, tem gente que você tem que empurrar. Vai, faz, dá um jeito, se move. E tem gente que nem falando faz, nem você ensinando. Olha que coisa, tem gente que quando percebe que é Deus, que é para a glória de Deus, ele faz sem ser pedido. O profeta não pediu nada para ela, Deus não pediu nada para ela, não recebeu uma carta de ninguém. Ela percebeu que Deus estava na vida dele. Vamos fazer café, vamos fazer almoço, vamos fazer jantar, vamos fazer o quarto. Ninguém pediu nada e ela fez. Aí você vai ler a Bíblia, você vê Elias chegando na casa, outro profeta, o pai na fé de Eliseu. Elias chega na casa da viúva de Sarepta. Elias chega lá e pede água, ela vai buscar água. Aí depois Elias pede comida. Aqui, olhe para cá, você vê Jesus passando em Jericó, ele pede para Zaqueu, desce daí que eu vou lá para a tua casa. Então tem gente que você não precisa pedir, ele entende e faz. Tem gente que você não precisa convidar para servir, ele entende e começa a servir. Tem gente que você não precisa falar, olha, você tem que fazer isso, dá isso, não, ele entende e faz. Tem gente que você tem que falar, que você tem que pedir, que você tem que orientar. E tem gente que nem pedindo e orientando faz. Pergunta para o teu irmão, quem é você? Você percebe? Pergunta para ele, você percebe? Você tem que ser avisado? Ou nem te avisando você se move? Pergunta para ele, quem é você? Quem está comigo nesse culto, diga glória a Deus. Ela faz o quarto, o profeta chega, ele na cabeça dele, ele vai só almoçar e vai embora. Mas naquele dia o quarto estava pronto, cama, mesa, cadeira e candelabro. Ela diz assim, vem cá que eu tenho algo para o senhor. Ela mostra para ele o quarto, ele entra. Quando ele entra, a gente leu, ele fala assim, o que a gente pode fazer pela senhora? Eu estou bem, estou tranquilo, estou vivendo no meio do meu povo aqui, está tudo certo. Aí ela vai embora, ele pergunta mais tarde para o auxiliar, o Geazi, Geazi, tem algo que a gente possa fazer por ela? Será que tem alguma coisa, eu preciso fazer algo. Olhe para cá, o nível de honra dela é tão alto. Gente, ela construiu um quarto por cima, de obra de pedreiro na casa dela. O nível de honra dela é tão alto que o profeta está incomodado, ele quer fazer algo por ela. Que o nosso nível de honra seja tão alto, que a nossa honra incomode os profetas para nos abençoar. Eu vou repetir para você entender e receber. Que o nosso nível de honra seja tão alto que Deus, o céu, os profetas fiquem incomodados para nos abençoar. Quem recebe essa palavra, coloca a mão na cabeça e diga assim seja. Aí o Geazi tem uma percepção. O Geazi diz assim, profeta, ela não tem filhos, o marido dela é idoso. Já sei, chama ela. Quando ela chega, ela fica na porta, ela é uma mulher de honra. Ela não entra, ela não é abusada. Tenha respeito com profetas, tenha respeito com homens de Deus. Cuidado, olhe para cá, tenha limites com homens de Deus. Se proteja e proteja a unção que está na vida de profetas. Não abuse. Ela chega, ela fica na porta e ela diz, pois não. Ele diz assim, daqui a 1 ano a senhora vai ter um filho. Quando ela escuta isso, ela fala, não faz isso comigo. Não me iludas, não me dê falsas esperanças. Não tem jeito, é impossível. Só que eu tenho uma resposta para alguém aqui hoje. Eu não sei para quem é, mas alguém vai receber. A
aquilo que parece impossível para você, para Deus é num estalar de dedos e a tua história muda. Pastor, eu já tentei de tudo para resolver, para vender, para resolver isso aqui, não dá. Uma palavra do céu e a tua história muda. Tem alguém para receber? Fala para Deus aí, eu creio que uma palavra do Senhor e a minha história muda. Aplaude Ele, se você crê nisso, dá glória ao nome dEle. O que acontece? Olhe para cá, vem comigo que a gente está aprendendo, e o melhor vai começar agora. A mulher fica grávida. Irmãos, não é que o homem deu conta? Você está rindo? A Bíblia fala que ele era o quê? Ele era o quê? Ele era idoso, irmão. O camarada, ó. O Viagra de Deus veio no homem, irmão. Está na Bíblia, sim ou não? Eu estou inventando? O camarada falou assim, bem, e aí, vamos? Ela falou, ela deve ter pensado assim, como é que é? Ele falou assim, eu estou sentindo um negócio aqui hoje. E a mulher fica grávida. Um ano depois, obviamente que é a gravidez de 9 meses, mas no tempo que o profeta falou, ela ficou grávida de um menino e ela segurou o menino, a promessa, o milagre. Sabe o que é isso? Quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. Recebe essa palavra. Quando você glorifica a Deus, Deus te honra. Quando você faz para Deus, Deus faz por você. Irmão, Deus viu o que ela fez pelo profeta, e o céu fez para ela o que o dinheiro não podia fazer. O que ninguém podia fazer, Deus fez. Eu declaro em nome de Jesus que o céu vai fazer por você o que você não pode, o que ninguém pode. O céu vai te dar. Se você crê, adore esse Deus aí, igreja viva. Aleluia. Pergunta para o teu irmão assim, ó, qual que é o seu maior sonho? Pergunta para ele. Mas fala para ele, aquele que parece impossível, vai. O céu vai fazer por você. Diga, eu recebo, toma posse dessa palavra, em nome de Jesus. Ela fez pelo céu, ela fez por Deus, o céu e Deus fez por ela. Agora vem cá. O menino nasce, o menino cresce. Vamos imaginar, é um menino, então vamos imaginar que ele tem entre 10 e 15 anos. A Bíblia não fala, vamos só imaginar. Imagina um garoto de 10 a 15 anos. O menino está correndo para lá e para cá, está tudo certo. Aí um dia ele vai na roça, onde o pai está, na fazenda. O pai está trabalhando junto com os ceifeiros. Ele chega perto do pai, mas só que naquele dia ele chegou gritando de dor. Ai, minha cabeça. Ai, minha cabeça. Ele está passando mal, mas ele está passando muito mal. Aí o pai chama o empregado e diz assim, vai rápido, leva o menino para a mãe. O empregado pega o menino e leva para a mãe. A mãe está em casa, ela coloca ele no colo, é de manhã. Ela deve ter feito uma oração por ele, ela deve ter feito um carinho, deve ter dado um remédio. Só que a Bíblia fala que quando deu meio-dia, ele morreu. Que hora, gente, que ele morreu? Que hora que ele morreu? Já leu o Salmo 91? A mortandade que assola ao meio-dia. Você sabia que tem um espírito de morte que atua todos os dias ao meio-dia? O inferno atua em períodos, em turnos. Nunca leu o Salmo 91? A seta que voa de dia, a mortandade que assola ao meio-dia. Aí muda o turno. A peste que se propaga na escuridão, o terror noturno. O inferno age em períodos. Irmãos, existem espíritos malignos que não agem durante o dia, só de noite. E existem espíritos que não agem de noite, é só de dia. O inferno age em turnos. Só que seja qual for o turno, essa palavra diz que o nosso Deus não dorme, o nosso Deus não cochila. Glorifica o nome dele, porque nem de dia o sol te molestará e nem de noite a lua. Aleluia. Tem alguém para receber essa palavra? Diga glória a Deus. Diga bem forte, nem de dia, nem de noite o mal me tocará. Eu sou guardado por Deus, eu sou blindado por Deus. Glória a Deus. Meio-dia o menino morre. Olha para cá. Ela pega o menino morto. O menino está o quê?
E para onde que ela vai? Ela vai para o quarto do profeta. Olha a lição. Só que ela está com um menino pesado no braço. É um garoto. Ela é uma mulher. Ela sobe as escadas e vai para o quarto do profeta e coloca na cama do profeta. Me conta uma coisa, não tinha outro quarto na casa lá embaixo? Me conta uma coisa, não tinha outra cama, não tinha a cama dela, não tinha a cama dele. Para que ela vai para o quarto do profeta? Para que ela vai para a cama do profeta? Por quê, pastor? Vou te falar. Porque na nossa casa nós temos pelo menos 2 altares, é a mesa e a cama. Repita comigo: mesa e cama são altares. Vai, fala, mesa e cama são altares. E ela sabe que a cama do profeta é o altar de Deus. Ela colocou naquele quarto um altar. Por isso que eu pedi para você lembrar. Se você não lembrar que tinha mesa, que tinha cadeira, que tinha candelabro, só lembra que tinha a cama, porque a cama é o altar. Olha para cá. Ela está levantando altar dentro do quarto. Ela sobe as escadas com o menino no braço e coloca ele em cima do altar. Por quê, pastor? Porque se o teu milagre veio do altar, a tua vitória vai vir do altar também. Se a promessa se cumpriu na tua vida pelo altar, o livramento vai vir do altar também. Ei, se é o altar que te abençoa, então é aqui que você tem que trazer suas guerras, é aqui que você tem que colocar suas dores, é aqui que você tem que colocar seus problemas. Onde que você coloca as suas dores? Onde que você coloca seus problemas, suas guerras? Coloca no altar. Não é aqui que te provê, não é aqui que te sustenta. Então traz para o altar suas dores e suas tristezas. Ela coloca o menino em cima da cama, fecha a porta e ela vai no marido. Olhe para cá, vamos aprender? Meu bem, pede um dos empregados para abordar a jumenta. Abordar que fala? Acho que é isso mesmo. Colocar a sela, o arreio, né? Selar. A jumenta que eu tenho que me encontrar com o profeta. O que o marido dela fala? Olhe para cá, o menino está morto. O que o marido dela fala? Meu bem, por que você vai no profeta? Não é nenhum dia especial, não é nenhum dia de festa, não é dia de culto. Por que você vai no profeta? Ela fala, não, fique tranquilo. Olha aqui, olha a lição. Cadê as mulheres casadas? Deixa eu ver, levanta a mão. Levanta bem alta a sua mão, as mulheres casadas. Essa é especial para você, para todo mundo aqui, mas especialmente para as mulheres casadas. Ela vira e fala, pode ficar tudo bem, está tudo certo. Pastor, mas ela mentiu. Não, olhe para cá. Ela tinha certeza da vitória. Ela tinha certeza que Deus ia fazer alguma coisa. Ela tinha certeza que o profeta ia dar uma direção e o milagre ia acontecer. Sabe o que essa mulher está fazendo? Ela está aliviando a vida do marido. Ela está dizendo assim, eu não vou colocar peso sobre ele. Eu vou dizer para ele que está tudo bem. Eu vou dizer para ele porque eu estou indo resolver. Sabe, irmãos, eu vejo as pessoas, mulheres, homens, em todos os lugares, em todos os setores, colocando tanto peso desnecessário, tanta coisa na cabeça dos outros, sabe, dos assuntos que não precisa, comentando umas coisas que podia ficar calado, desnecessária, aqueles assuntos que é só para atormentar o outro, só para preocupar o marido, preocupar a esposa, preocupar. Para com isso, vai em quem resolve, vai buscar a Deus e diga para todo mundo, está tudo bem, eu estou indo buscar a minha vitória. Ela monta na jumenta e vai atrás do profeta. Quando ela está chegando no Monte Carmelo, prepara, olha para cá, tem mais coisa de Deus para a tua vida que hoje. Quando ela está chegando no Monte Carmelo, o profeta vê ela de longe. Aí ele diz assim, Geazi, olha lá a sunamita, a mulher que fez o quarto lá para mim, vai lá, antecipa a vinda dela e pergunta a ela se ela está bem, pergunta a ela se o marido está bem e se o filho está bem. Aí Geazi desce o monte e encontra com ela lá embaixo. Ele chega dizendo assim, sunamita, está tudo bem com a senhora, o marido, o filho? Qual foi a resposta dela? Está tudo bem. Como assim tudo bem? O filho dela está morto. Como assim está tudo bem? Por que ela falou isso para o Geazi? Aprende algo. Olhe para cá. Aprenda a contar os seus problemas para quem tem poder para solucioná-los.
Aprenda a contar suas dores e suas guerras para quem tem resposta para a tua vida. Sabe, olhe para cá, sabe qual é o erro de muita gente? De muita gente, fica contando os seus problemas para qualquer pessoa. Você fica contando as suas guerras para quem não tem direção para a tua vida. Tem gente que não conversa com o profeta, não conversa com o pastor, não conversa com o líder, mas conversa com o colega de trabalho, conversa com a vizinha, conversa com qualquer pessoa, e que não tem direção do céu para você, que não tem resposta de Deus para a tua vida. Então ela sabe, não é com Geazi o meu negócio, é com Eliseu. A resposta de Deus para mim não vai vir de Geazi, vai vir de Eliseu. Tanto é, olhe para cá, tanto é que Geazi vai lá orar pelo filho dela e não acontece nada. Ela sabe, essa mulher tem certeza que a vitória dela vem pela boca do profeta dela. Quem era o profeta dela? Geazi ou Eliseu? Eliseu. Então ela fala, o meu negócio é com Eliseu. Tá tudo bem. Geazi pensa assim, então deve ser uma visita de rotina, né? Deve ser uma coisa simples. Só que ela chega no Monte Carmelo, e quando ela chega aqui, ó, ela vai no pé. Ela vai onde, gente? Ela se agarra no pé. Ela se agarra tão forte que Geazi vem para tirar ela. Aí o profeta diz, deixa ela. Interessante é que ela podia chegar lá revoltada com o profeta, ela podia chegar lá brigando, ela podia chegar xingando, ela podia chegar fazendo escândalo, mas ela chega e se prostra. Por quê? Porque ela sabe que Deus está na vida daquele homem, e se Deus está na vida daquele homem, o lugar que ela tem que estar é no pé. Eu vou repetir, se Deus está na vida daquele homem, o lugar que ela tem que estar é no pé. Por quê, pastor? Levanta a mão para receber. Porque quando você está no pé de Deus, irmão, Deus te exalta, Deus te levanta e Deus te honra. Olhe para cá, pode aplaudir ele, dá glória aí. Vamos aprender, sim ou não? Aí o profeta diz assim para Geazi, deixa ela, porque eu não sei o que está acontecendo com ela. Deus não me revelou. Só que nós estamos falando de Eliseu. Se fosse qualquer um outro, eu achava que essa frase seria normal, mas nós estamos falando de Eliseu. Por quê, pastor? Eliseu era um homem tão íntimo de Deus. Eliseu era um homem que tinha um dom tão grande de Deus, que a Bíblia conta uma história que o espírito de Eliseu saía do corpo dele. Olhe para cá. O espírito de Eliseu saía do corpo dele, e o espírito dele entrava nas reuniões de guerra dos reinos vizinhos e dos inimigos de Israel. O espírito do profeta Eliseu entrava nos gabinetes, nos palácios, ele entrava na sala dos reis para escutar o que esses reis tramavam contra Israel. Ele partia, olhe para cá, olha que coisa forte isso, gente. O espírito de Eliseu entrava nas reuniões, ele ouvia tudo, ninguém via ele, era um espírito, ele ouvia tudo. Aí quando terminava a reunião, o espírito voltava para o corpo. No outro dia, Eliseu procurava o rei de Israel e dizia assim, ó, eu estive numa reunião do rei da Síria, e eles estão planejando atacar amanhã pelo lado norte, coloque o exército lá, já antecipa. No outro dia, quando o exército vinha pensando que ia surpreender, Israel já estava esperando. Isso aconteceu muitas vezes, até que um dia o rei da Síria disse assim, tem algum traidor entre nós? Porque tudo que a gente trama contra Israel, alguém vai lá e conta, e Israel está esperando. Eu quero saber quem que é o traidor. Aí um levantou o dedo e falou assim, meu rei, tem traidor aqui não. Mas como que não tem? O exército de Israel sempre dá um passo na nossa frente. O que está acontecendo? Aí alguém disse assim, ó, é o profeta Eliseu. Ele participa das nossas reuniões em espírito, e ele vai lá e conta para o rei de Israel. Foi nessa ocasião que o rei da Síria decidiu matar Eliseu. E aí o exército da Síria, estou aqui abrindo um parênteses na história, para você entender o que ele está falando aqui. A mulher está no pé dele, e ele fala assim, ó, Deus não falou nada comigo, eu não sei o que está acontecendo, deixa ela, eu quero ouvi-la. O exército da Síria veio para matar Eliseu, cercou a casa dele, estava ele e Geazi dentro da casa. Geazi abre a janela e vê o exército inimigo. O Geazi dá um grito, ai meu Deus,
Aí o profeta chega e fala assim: o que está acontecendo? Nós vamos morrer, olha o exército aí, ó, veio para matar a gente. Eliseu dá uma risada e faz uma oração por Geazi: Senhor, abre os olhos dele, Efatá, abre os olhos dele, para ele ver. Quando o menino abre os olhos de novo, ao lado da casa, em volta da casa, está cheio de carros e cavalos de fogo, anjos de Deus estão cercando a casa, aleluia, levante a mão. Aí nessa palavra, Geazi aprendeu a seguinte lição: mais são os que estão conosco do que aqueles que vieram para tentar nos destruir. O exército de Deus está do seu lado. Aplaude e glorifica o nome de Deus aí, aleluia. Volta comigo, eu vou te contar agora por que eu te expliquei isso. A mulher está no pé do profeta e ele diz assim: eu não sei o que está acontecendo com ela, mas é Eliseu. Aqui tem outra lição. Qual? Pergunte qual. Nem sempre Deus vai falar com o teu profeta, com o teu líder, o que está acontecendo na sua vida. Então você precisa abrir a boca e falar. Tem gente que diz assim: será que o pastor não sabe o que está acontecendo comigo? Nem sempre. Será que o pastor não percebe? Nem sempre. Mas eu estou sofrendo tanto, Deus não mostrou para ele? Nem sempre. Às vezes Deus mostra, às vezes não. Eliseu está com aquela mulher no pé dele, e ele não sabe o que está acontecendo, e era Eliseu. Aí ela fala assim para ele: olhe para cá, eu te pedi um filho, eu não disse para você não me dar falsas esperanças? Meu filho está morto, está lá na cama que eu fiz para o senhor, está lá no altar. Aí Eliseu fala assim: Geazi, pega a capa, pega o cajado e vai lá orar por ele. Aí Geazi vai. Quando ele vai, ela vira para ele e fala assim: se o senhor não for, eu não saio daqui. Determinação. Igual Jacó, quando agarrou aquele anjo e falou para o anjo assim: ó, eu não te largo enquanto você não me abençoar. Aprenda a ser determinado para buscar a tua vitória. Se você, olhe para cá, se na primeira palavra você disser: ah, então tá bom, e ir embora, tem muita coisa que você vai perder. Aprende a escutar o não e ficar perto. Aprende a tomar patada e ficar perto. Enquanto você não receber a sua bênção, não saia daquele lugar. Lembra da mulher que Jesus falou assim: ó, eu não vou tirar o pão dos filhos para dar para cachorrinho. Ela podia ter levantado revoltada e falado assim: esse cara é um grosso, esse homem é um mal educado, eu pensei que ele era um homem de Deus. Aí ela vira e fala o quê? Mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aí Jesus fala: mulher, grande é a tua fé, pode ir que a tua filha está curada. Olhe para cá. Ela fala para ele assim: eu não vou sair enquanto o senhor não for lá. Aí ele fala: então vamos. Geazi vai na frente, olhe para cá. Ele toca o cajado no rosto do menino e não acontece. Quer aprender, sim ou não? Tem coisas que outros pastores, outros profetas não podem fazer por você. Tem coisas que Deus colocou só na vida do seu profeta. Você sabe por que isso? Para a gente aprender a se submeter e obedecer aos nossos líderes espirituais. Tem vitórias que eu só posso receber do meu pastor. Eu não disse para vocês que a gente está viajando, escutando pastores, aprendendo. Eu não disse isso, mas eu tenho certeza, viu, pastora Jordana? Eu tenho certeza que tem coisa que só o nosso pastor pode fazer por nós. Tem bênção que só o meu pastor e a minha pastora, o pastor Leandro e a pastora Gabi, só eles podem liberar na minha vida. Ela sabe que é Eliseu, não adianta Geazi. Aí Eliseu fala: então tá bom, vamos lá. Eliseu chega e vai lá no quarto, vai lá no altar onde está o menino morto, na cama. Ele deita em cima do menino, ele ora, e o menino ressuscita. A Deus seja a glória. A Ele ainda faz. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente será o mesmo. Olhe para cá, eu vou terminar. O menino ressuscita. Por quê, pastor? Porque o que Deus te deu ninguém tira de você. Eu vou liberar essa palavra hoje para alguém. O que Deus te entregou ninguém tira de você. Homem não tira, o inferno não tira, a morte não tira. O que Deus te deu ninguém vai tirar de você. Adore e aplaude Ele aí. Aleluia. Se você honrou a Deus e Deus te abençoou, ninguém vai tirar de você.
Ele chama a mulher e devolve o filho para ela. Está aí o seu milagre. Vai ter restituição na vida de alguém aqui hoje. Deus vai te mandar de volta, vai colocar na tua mão de novo aquilo que foi tirado de você. Olhe para cá, o profeta vai embora, o tempo passa, o menino continua crescendo, até que um dia, isso aqui eu não li, eu vou ler agora. Até que um dia, Deus falou com o profeta Eliseu: vai ter uma fome, uma crise, um tempo muito difícil em Israel, por 7 anos. Quantos anos? Deus falou com o profeta. Por que Deus falou com o profeta? Porque a Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes avisar os seus profetas. Olha o respeito de Deus com os profetas. Até Deus respeita os profetas. É o protocolo de Deus, é o agir de Deus, é o fluir de Deus. Deus não faz nada sem antes avisar os seus profetas. Eliseu, vai ter uma fome de 7 anos em Israel. Sabe o que é interessante, Rian? O profeta não avisa o rei, o profeta não avisa o capitão do exército, o profeta não avisa as autoridades da cidade. A única pessoa que o profeta avisou que ia ter crise foi a mulher sunamita, o marido dela e o menino. Por quê? Levanta a mão para receber. Quando você tem a rota da honra no seu coração, quando você aprende a reconhecer Deus na vida de um profeta, Deus vai te dar informações privilegiadas, Deus vai te guardar, Deus vai te poupar, Deus vai te preservar na crise. Toma posse disso na sua vida. Fala comigo: Deus vai me avisar. Fala: eu vou ficar sabendo antes de acontecer. Tem alguém que recebe isso? Diga glória a Deus. Levanta a cabeça, olhe para cá. Coloca para mim 2 Reis 8. Coloca o texto, 2 Reis 8. Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado: saia do país com a sua família e vá morar onde puder, pois o Senhor determinou para essa terra uma fome que durará quantos anos? Engraçado, ele não avisa para ninguém, só para ela. Informação privilegiada, cuidado de Deus, porque quando eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida das minhas coisas. Por que Deus, olha, me conta uma coisa, por que Eliseu só fala para ela? Porque ela foi a única, com o marido dela, a família dela, que fez algo relevante para Deus. Tem alguém entendendo isso? Diga glória a Deus. Agora, o mais lindo não é ela ser avisada, é o que vai vir agora. Escuta, próximo. A mulher seguiu o quê? De quem? A mulher seguiu o conselho do homem de Deus, partiu com a família e passou 7 anos em outra nação. Essa mulher mudou de nação. Ela não mudou de bairro, não. Ela não mudou de cidade, ela não mudou de estado, ela mudou de país, por causa de um conselho de um profeta. Para Deus poupar você, para Deus cuidar de você, para Deus te preservar, para Deus te abençoar, eu e você precisamos aprender a ouvir a voz dos nossos profetas como direção de Deus para a nossa vida. O que você está disposto a fazer debaixo de um conselho do teu pastor? Se eu disser para você assim, ó, sai fora disso, você está disposto? Se eu disser para você, isso aqui não é para você, abandona isso, você está disposto? Se eu disser assim para você, ó, isso aqui não é para a tua vida, você está disposto a largar? Essa mulher pega o marido, pega o filho, larga tudo, larga a casa, larga a fazenda, larga tudo, os amigos, os vizinhos, os parentes, e vai morar em outra nação, por causa de um conselho. A mulher seguiu o conselho do homem de Deus e partiu. Ela ficou 7 anos fora. Nos 7 anos que ela ficou fora, a fome, a crise devastou Israel, mas ela estava guardada pelo Senhor lá na terra dos filisteus. Agora escuta, para terminar, o mais lindo é agora, a cereja do bolo é agora. 7 anos depois, ela volta para Israel. Ela tem notícia que a fome, a crise acabou. Quem ainda está comigo no culto, diga amém.
A crise acabou, ela volta. E onde que ela vai? Ela chega em casa, a casa dela está invadida. A casa dela está invadida, a fazenda dela está invadida. Ela perdeu a casa, ela perdeu a fazenda. Na crise, todo mundo invadiu a casa dela. Onde que ela vai? Ela vai no rei. Ela vai no rei. Só que o lindo é o que vai acontecer agora. Quem é que está lá no palácio do rei conversando com o rei? Geazi, o auxiliar de Eliseu. Pergunta para mim qual é o assunto? 7 anos depois, sabe qual que era o assunto? A família dela. Geazi está conversando com o rei sobre a família dela, sobre o menino que havia ressuscitado pela oração de Eliseu. O Geazi está dizendo: rei, há 7 anos aconteceu isso e isso, o profeta orou por um menino e ele ressuscitou. Quando de repente, irmãos, Geazi está contando a história. Geazi está contando. A mulher entra com o menino. Aí Geazi diz: rei, é aquela mulher, aquele ali é o menino que Eliseu ressuscitou. O rei chama ela e diz assim: é a senhora? Ele diz: sou eu. A senhora que fez o quarto? Sou eu. A senhora que o filho? Sou eu, esse aqui é o menino. Ele morreu e o Eliseu ressuscitou. Aí o rei disse assim: o que a senhora precisa? Ela falou assim: eu voltei da Filístia, da terra dos filisteus, e a minha casa está invadida. Sabe o que o rei disse? Então eu vou mandar devolver a casa para a senhora. Eu estou mandando o exército ir lá e desapossar lá aquela turma que está lá. Eu vou devolver. Ela disse: vai ter um problema, a minha fazenda também está invadida. Ela disse: então eu vou mandar devolver a fazenda para a senhora também. Por quê? Levante a mão. Porque ninguém tira da sua mão aquilo que é seu. Aquilo que é seu, Deus vai proteger. Dá grito de aleluia, aplaude, celebra esse Deus. Agora vem cá, fala comigo assim: tem mais? Tem. Posso entregar? Quem quer receber? O rei vira para ela e fala: a casa é sua, a fazenda é sua, vou mandar devolver tudo. Mas tem mais. Tudo que a senhora perdeu, toda a produtividade, todas as colheitas, nesses 7 anos que a senhora ficou fora, eu vou mandar restituir para a senhora. Eu vou restituir para a senhora. Por quê? Porque a senhora não vai ficar sem nada, não vai perder nada. Deus vai restituir na tua vida aquilo que foi tirado de você. Se você confia nisso, fica de pé e dá um glória a Deus aí.